Vamos continuar hoje com o nosso projeto, né? A gente deixou um pouco atacado o pessoal que tem toque aí no último vídeo, né? Deixamos os testes todos falhando. Não todos, né? Mas ficou falhando, o teste ficou vermelho, erro de tipagem, tudo. Foi complicado deixar aquele dia, mas, né? O tempo já tinha terminado, né? Então vamos prosseguir pro nosso código aqui. E vamos, né? Eu acho que primeiro fazer passar esses testes, né? Que tá, o negócio aqui tá complicado, né? Vamos levantar nossa infra aqui. Depois a gente pode criar um script dentro do package JSON ali pra gente fazer só um yarn infra ou dev, né? Docker up, alguma coisa assim. Se vocês quem não conhece Docker Compose, a gente abstrai isso também, né? E estamos fazendo Docker Compose -d. Vamos lá, vamos rodar nossa aplicação, já levantou nossa infra, né? Opa, eu acho que eu não rodei nossas migrações ainda, né? Vamos aqui. Tudo ok agora, a parte do nosso banco de dados, e vamos rodar os nossos testes e vamos ver aquele negócio feio, né? Explodiu, foi tudo, né? Então, a gente estava aqui no teste de criar um banco, né? O que a gente fez no último vídeo? A gente começou, né, a chegar na nossa clean arc, né? A gente saiu da hexagonal e, pô, vamos agora nos enquadrar ao que defende a nossa clean architecture, né? A tão falada que tá no título, né? Que o pessoal achava que era um mito, né? Que a gente nunca ia chegar nela e a gente está chegando aos poucos, né? Por causa da didática, a gente tá demorando um pouco mais, mas a ideia é que todo mundo consiga, né? Eu espero, né, ajudar aí o pessoal no entendimento da dita cuja, né? Então, o que a gente viu, né? A gente viu que a hexagonal, ela tinha uma camada de aplicação. Ao em volta aqui do nosso vermelhinho de use case, né? Que aqui também é Application Business Rules, né? E só que dentro ele tem mais uma camadinha, né? Que seria nossas entidades, seria nossas Enterprise Business Rules, seria o nosso domínio, né? Da aplicação, né? Onde essas Enterprise Business Rules aqui seriam tipo regras de negócios de uso geral, dá para você reaproveitar entre um lugar e outro, né? Então a gente começou a refatorar, a gente criou nossa entidade, né? Nossa primeira entidade ali, a gente criou até com testes ela, né? Criamos nosso primeiro teste de unidade, né? Unidade, não unitário, né? De unidade, né? Seria o nosso bank spec aqui. Ele é algo muito simples ainda, né? Eu não vou trazer agora, daqui a pouquinho a gente vai falar mais, mas ele é quase um DTO, né? Ele tem o quê? Ele tem um create, um restore aqui, a gente explicou o porquê desse static aqui, porque tem coisas que a gente vai passar no create e outras no restore, né? E daí a gente viu esse padrão criacional, que é o Static Factory Method, né? Ele criou como estático e ele retorna uma instância de si mesmo, né? A gente privou o construtor para ninguém fazer new e apenas através desses Factory Method a gente consegue instanciar um novo banco. A gente tem aqui 4 gets, né? Para pegar os campos ali, por enquanto só isso, né? E daí, como a gente vinha usando o conceito de DAO, para mim persistir isso aqui, ele já vem a ser a entidade, né? Lá o Uncle Bob, né, o Robert Martin, fala que aqui dentro da Clean Arc, entidades, como elas estão ali dentro, como elas se comunicam, isso ele não entrou em detalhes, né? Depois a gente vai ver até a questão do DDD, né, que vai complementar aqui dentro, né? Mas por enquanto vamos atender a nossa Clean Arc, né? A ideia era a gente mover aqui para dentro, mas a parte dessa persistência, né, que a gente estava usando um DAO, né? O DAO, ele só trafega DTO, né? Então ele só faz essa pequena abstração, talvez, entre um banco de dados e a nossa aplicação ali, né, isolando, mas é só um DTO, né? O que é um DTO? Um Data Transfer Object, né? É o que? Ele não tem inteligência alguma, né? Ele é só apenas chave-valor. Mas aqui agora a gente já tem uma entidade, né? A gente tem uma classe. Para persistir isso, a gente vai ter que buscar outro padrão, né? E esse outro padrão é defendido tanto no Patterns of Enterprise Application Architecture do Fowler, quanto no DDD, né? É o repository, né? Então a gente vai usar agora o repositório. Para isso que é o repositório, né? Que muita gente às vezes usa o repositório como um DAO, né? Tá usando, na verdade, é um DAO, mas ele chama de repository. Às vezes vai ter um URM que chama a parte de persistência como repository, que é pior ainda, que um URM seria só a parte de tecnologia, né? Uma biblioteca externa, né? A não ser que a gente crie o nosso URM, mas mesmo assim é algo externo, né? É só comunicação com dados, né? Um banco de dados, especificamente. A gente precisaria de algo mais robusto. Pô, a gente agora está trabalhando com uma entidade, né? A gente precisa persistir uma entidade. E daí entrou o repository, né? Aí a gente abriu o arquivo aqui, a gente tem o nosso bank repository, né? Qual a principal diferença, né, do DAO para o repository aqui na nossa interface? Interface é um contrato, né? Que a gente está abstraindo, né? A gente precisa disso aqui. Agora, se vai ser um fake, se vai ser um database, aí quem vai saber vai ser só a outra camada, né? Mas ele precisa disso aqui, eu preciso de um repositório que atenda a isso. Qual a diferença pro DAO? É muito parecido, né? A gente deixou os mesmos aqui, depois a gente vai tirar talvez algum, mas ficou os mesmos.
Só o que ele recebe de entrada aqui num save, por exemplo, e o que ele retorna na saída, numa busca, que é diferente, né? Ele não é mais um DTO como era antes, né? A gente pode até abrir aqui ao lado o nosso bank DTO, que a gente não apagou para manter, poder fazer essa comparação também, né? Vamos abrir lado a lado aqui. Então, o que ele tinha? Ele tinha aqui o bank DAO, ele tinha o save DTO, que ele recebia aqui no save, e agora ele recebe um bank. Agora eu tenho que passar uma entidade para ele. Então ele vai persistir isso. E quando ele for retornar alguma coisa, ele vai retornar apenas entidades, né? Ou aqui, no caso, como a gente tá fazendo ou indefinido, ou é um DTO. E aqui a gente volta a entidade em si ou indefinido, né? Quando ele não achar. Né? Aqui também tá fazendo um list, isso aqui é péssimo. É um list, ele, né, voltar tudo, a gente vai ver depois, a parte que separar command de queries, né? Mas isso é um pouco mais para frente. Então essa é a principal diferença, né? Mas na implementação já muda, né? Então a gente já vai criar agora, a gente criou o teste, né, do CreateBank, tava criando o teste a gente nem criou o teste dele, né? A gente tava no CreateBank, isso, nos testes do CreateBank, e daí a gente apontou para um bank repositório fake, né? Que é algo que não existe, por isso ele nem compila, né? Ele nem transpila o nosso TypeScript aqui para e roda, né? Então a gente deixou como only aqui, o primeiro teste, que a gente espera que o primeiro teste passe. Né? Se for ver a tipagem, tá tudo certo, né? Mas por trás dos panos não está funcionando. Então a ideia é a gente fazer passar. Mas para isso a gente precisa desse agora, né? Voltando ao assunto das implementações, a gente precisa de um bank repository fake. E agora? Vamos implementar ele vir aqui e passou, beleza? Acho que não, né? Então vamos fazer o que primeiro? Primeiro vamos criar um teste para ele, né? Então vai ser o nosso bank repository fake.test.test. Ele vai ser muito, muito parecido com o bank DAO fake. A gente talvez pode até pegar ele aqui. Vamos copiar, vamos aproveitar um pouco de código, né? Vamos trazer aqui para dentro. Vai mudar muita coisa aqui, né? Aqui não é bank DAO, aqui é um bank repository. Aqui é um bank repository. Tem que mudar aqui. Opa. Não, F2, não deu. Deixa eu voltar aqui. E a gente consegue alterar tudo aqui, ó. Onde tem bank DAO, a gente vai querer que ele vire bank repository. Eu apertei F2, aonde ele está sendo referenciado, ele vai alterar para bank repository. É aqui, beleza. Aqui vai ser nosso bank repository. E aqui vai ser, né, nosso novo, digamos assim, bank repository fake. Por mais que seja um fake, a gente vai criar um teste, para garantir que ele está funcionando, né? Como que a gente sabe que está funcionando? Através do teste, né? Esse é o grande poder do teste, né? O teste vai garantir que o que a gente está criando funciona, né? E que as alterações que a gente fez não tenham regressão, né? Não falhem lá em produção. A gente vai garantir isso no teste, né? No tempo de desenvolvimento, né? O que a gente vai fazer? Deve testar o acesso ao banco. Então ele está fazendo quase tudo aqui pelo código, beleza? Vamos isolar, né? Como a gente fez lá no outro. Vamos fazer um ponto only aqui. Até uma coisa que eu fiz aqui e a gente vai mudar. Hoje o nosso bank repository.save aqui, né? A gente tem que passar agora. O que ele espera? Ele espera um banco, né? Então vamos, né, criar aqui um bank. Seria o quê? Um bank.create, né? E daí aqui a gente vai passar o que ele está pedindo. Ele está pedindo, vamos passar o mesmo que está aqui. É basicamente a mesma coisa, né? Mas aqui a gente está instanciando ele. E na hora de salvar, a gente vai passar nosso bank. Só que isso aqui dele retornar um number, talvez não seja uma ótima prática, né? A gente está retornando esse number por quê? Porque o ID dele está sendo gerado no banco de dados. A nossa infra está cuidando do ID. Tem problema nisso? Não. Varia muito aplicação para aplicação. Às vezes é melhor mesmo deixar no banco, né? O banco toma essa decisão. Então, o que a gente vai ver aqui literal? Código. Deixa eu ver o que... Pera aqui. Um erro de tipagem. Ah, claro, né? Porque aqui dentro a gente está trabalhando com o nome de campos na tabela. A gente está trabalhando com uma nomenclatura nossa, do domínio, né? Não tem nada a ver com persistência, né? Então, o bank create, assim. A hora que eu salvar ele, agora, voltando ao que a gente tava falando, né? Em vez de ele voltar um number, talvez não vai ser o number que ele deva voltar, né? Porque ele até pode voltar, o repositório até pode voltar talvez um true, um false, mas voltar um number, assim, algo primitivo, meio desconexo, não sei se é uma boa ideia, né? Então, talvez, em vez de ele retornar um bank ID, ele vai retornar o nosso banco inteiro, só que agora com o ID, nosso bank saved, vamos colocar aqui. E quando ele salvar, vamos alterar agora, né? Então isso já quebrou a assinatura, porque em vez de ele retornar um number, ele vai retornar o que? Ele vai retornar um banco para nós, né? Vai receber um banco e vai retornar um banco. Vamos voltar aqui, agora ele está com o nosso bank saved, né? Então aqui a gente tem um banco aqui dentro, né? Então, a hora que a gente for buscar, quero verificar o ID vai estar dentro de bank saved, porque aqui, como a gente viu, né?
uso o ID lá, quando eu dou um create, ele cria com o banco vazio, né? Quando eu fazer um save, eu quero que ele retorne meu banco completo, né? Com todos os campos corretos. Então, o que a gente vai fazer? Ele está dando agora aqui um bank repository.list, ele está retornando uma lista de banco. Aqui ele retorna o que? Aqui ele está retornando um bank, não é mais data, né? Não é um DTO, digamos assim. E dentro desse bank aqui, a gente vai ter o que? A gente vai ter um get bank ID, vai ser igual ao que a gente quer. A gente seja baseado nesse que a gente salvou, né? A gente salvou ele aqui, a gente fez... O que a gente fez nesse teste? O que a gente estava fazendo especificamente? A gente salvava, mandava buscar a lista, aí verificava se dentro da lista ele existia, né? Tem que ser true, e daí verificava os campos se ele salvou corretamente, né? Então aqui continua sendo ok. Agora o código, aqui ele deve ser .getCode, né? A gente não está expondo o parâmetro em si, né? A gente está expondo talvez uma assinatura, né? O getCode pode ser o código, pode ser o que, pode ser qualquer coisa, mas para aqui ele tem uma assinatura, né? Ele está buscando, ele espera retornar uma string, né? Então depois a gente vai ver as vantagens de estar fazendo assim já, né? E aqui por último, uma get URL. Código ali, beleza, ok. Aqui ele vai fazer um update, né? O update ele vai fazer o quê? A gente pode aí pegar o nosso bank saved, né? Nosso bank saved, a gente não tem isso ainda a nível de teste de unidade, então a gente vai colocar o quê? O que a gente está alterando aqui, beleza? Posso colocar aqui um change code. Vamos colocar o código novo. Vamos colocar aqui podia ser um set, né? Talvez o change, mudar ou atualizar. A gente vai ver que depois isso vai fazer um pouco mais de sentido. Não vai ser só um set, né? Mas por enquanto podemos deixar um set até para ver essa questão. Vou deixar aqui um set code, né? Vou deixar ele bem anêmico mesmo. Um set name. E por último aqui um set URL. Então 3, 2, 1 vai ser alterado. E aqui vai ser alterado. Na hora de eu fazer um update, o que eu vou mandar? Vou mandar o meu nosso bank saved, né? Alterando ele já tem o ID certinho, beleza? Aí aqui é o bank update, que ele vai buscar lá, get by ID, esse bank ID aqui ele vem de bank saved.get bank ID, bank repository, a gente mudou aqui, né, para find by ID, espera que seja verdadeiro. Aqui a gente vai ter o nosso get code, aqui a gente vai ter o nosso get name, aqui a gente vai ter o nosso get URL, beleza? Aqui no ao remover eu posso mandar o nosso ID que está dentro de bank saved. E daí aqui ele verifica ainda mais, né? A gente colocou muita coisa dentro do mesmo teste, né? Mas enfim, tá testando, tá passando, né? Ele faz o quê? Ele vai lá, remove ele, e daí eu vou buscar ele, vou fazer um find by ID, vou passar o ID, e ele vai retornar false para nós. Então ele praticamente altera, ele testa quase todos, né, os nossos métodos, né, que o nosso bank repository tem num teste apenas, né. Talvez não seja a melhor prática para isso, mas como é algo mais, talvez pensando de infra, né, mas enfim, tem o nosso teste. O nosso teste tá falhando, ele nem existe aqui, né. Pô, não existe aqui, então vamos fazer um teste para que isso seja coberto lá pelo nosso domínio, nosso teste de unidade, né. Deve criar, deve restaurar um banco, e aqui eu vou colocar aqui. Deve alterar propriedades do banco. Beleza, eu fiz uma instanciação, aí a instância está ok, não precisa testar porque isso já foi testado, né? Eu posso fazer aqui um instance.setCode, vai ser 3, 2, 1, vamos lá. Vamos ter aqui o nosso setName, nossa, era name, agora podemos colocar aqui other, meu E está falhando aqui no teclado, other name. Aqui pode ser um set URL. Pode ser other URL. Beleza, agora a gente espera que a nossa instância, né, o bank ID a gente não precisa verificar, a gente já verificou anteriormente. Mas aqui, né, aqui vai ser diferente do que a gente esperava antes, né? Então alterou alguns campos e a gente espera que isso tenha sido efetivado, né? Beleza, mais um teste falhando aqui, né? Tá cada vez pior, né? Cada vez pior, ele tá cada vez aumentando o nosso número de testes falhando, né? Vamos fazer esse teste passar, né? Pelo menos esse, né? Ai, aqui não tá fácil, né, cara? Olha esse vermelho ali e pensa, meu Deus, onde é que eu tô me enfiando, né? Mas enfim, vamos lá. Vai ter o nosso set code.
Ele vai receber o... Pode ser code, né? This.code igual a code. Vamos ficar sempre meio parecido, né? Set name. Esse name. E aqui vai ser URL. Vai ser URL. Baixo aqui. Deve dar espacinho para mim na hora que eu salvo aqui. Beleza, salvei. Aqui, a princípio, deve estar passando. Vamos ver. Deve alterar a propriedade do banco. Ok. Tá passando nosso teste aqui. Aqui também parou de reclamar, né? Mas ainda continua falhando, né? Não sei porque ele não tá formatando. Ó, esse aqui é um errinho de ESLint. Ele deveria estar formatando automaticamente para mim. É o meu editor de código, Zed, que não cansa de me decepcionar, né? Falo tão bem dele, mas, cara, em seguida quebra uma coisinha ou outra. Daí tem que esperar, ainda bem que sai versões rápidas, né? Já me sai 1, 2 versões vezes por dia, né? Mas já corrige. Vai ser uma incompatibilidade com o ESLint, né? Ou mudou alguma configuração, vou ter que ver depois, que isso aqui salvaria automático. Né? O que a gente tem que fazer agora? Vamos implementar nosso Bank Repository Fake, né? Que a gente vai implementar ele... A gente fez aqui em Mox, né? Isso, vai ser em Mox mesmo, né? Mas aqui... Vai ser o nosso Bank Repository Fake.ts. Export class, Bank Repository Fake, implement Bank Repository. Vamos aqui, implement. Ele vai ter algo muito parecido com o que já tinha lá no BankDAO Repository, né? Vai ter uma lista aqui, né? Vai ter uma lista de banco aqui, né? Referencial banco. Podemos já instanciar ela com vazio. Aqui vai ter um async. Vai fazer o quê? Vai fazer um this. Então, aqui a gente vai ter que pegar o ID, porque a gente vai ter que retornar um inteiro. Então, vai ser basicamente o quê? Const new. Isso vai ser new bank. Vai ser o quê? Um bank.restore. E agora a gente vai passar um ID. Qual que seria esse ID? Vamos passar os outros campos aqui primeiro, né? Vai ser o código, que vai vir no nosso bank.getCode. Vai ser o name, que vai vir no nosso bank.getName. E vai ser a nossa URL, que vai vir bank.getURL. Beleza, faltou o nosso ID, né? O nosso ID a gente provavelmente vai fazer como pegou de lá, né? Vai ser sequencial. Então a gente vai pegar o nosso const bank ID. Vai ser o nosso this.banklist.length. Não lembro se é length mais um. Deixa eu ver aqui no outro, né? Vamos colar. New ID é mais um. Ele começa em 0, né? Tem que começar em 1. Mais um. Então temos aqui o nosso bank ID. E daí a gente faz um this.banklist.push. Vamos enviar lá para dentro esse novo banco, né? Já com o ID completinho, né? E a gente vai retornar ele para nós, né? A gente tá esperando que ele retorne. Então, tá retornando. Mas isso aqui tá... fazer um Alt Shift F tá funcionando pelo menos, mano. Command S não tá mais corrigindo. Depois tem que ver isso. Aqui em async, que vai ser o mais simples de todos, né? Vai ser um return this.banklist remove. Vai ser muito parecido com o que a gente tem em BankDAO. Vamos abrir o BankDAO. Aqui. Aqui, beleza? Aqui em vez de BankData, vamos usar o nomenclatura correta, né? Bank. Aqui é .get BankID. E esse BankID tá certo, correto? Beleza? Vou formatar aqui. Temos que fazer mais um comando ainda, né? Para formatar. Não tá fácil, né? E aqui acho que ele só dá um return this.banklist. É o próprio find, né? Ele recebe um bank aqui, o bank.getBankID deve ser igual ao BankID. Tá? Bank.getBankID. Beleza? O find by code, eu acho que vai ser tudo muito parecido aqui. Claro, a gente não... Pode deixar isso para depois, né? Isso a gente não precisa aqui, né? Então, no próximo teste vai falhar isso aqui, daí a gente implementa isso aqui. A princípio, find by code, find by name, update. Update a gente precisa alterar. Vou pegar o nosso BankDAO fake também. Como é que ele tá alterando? Aqui.
Aproveitar, né? Nosso bank list.map. Aqui ele recebe um bank. Ele faz um bank, vai get bank ID. Agora não é um DTO, ele está recebendo um bank, né? Então, bank. Get bank ID também. E aqui agora em return ele vai ter que ser o quê? Ele vai ter que ser... Se eu pensar... Vai ter que retornar um novo... Aqui você não confundir. Retornar um bank. Ponto restore. E aqui a gente... Bank ID. Seu bank. Bank ID. Tá vendo que aqui tá com dois nomes, né? Iguais, né? É ruim. Bank dated. Beleza, aqui é bank dated. Não, pode ser o bank normal pro ID, né? O ID a gente não altera. O código a gente vai pegar do ponto code. O name a gente vai pegar do bankdate.getName. E nossa URL. URL. Acredito eu que seria mais ou menos isto. Ele não retornar nada. Ah, aqui tá. Ok. Retorna o bank. Vou colocar como assíncrono, né? Pra ele parar de reclamar aqui. Essa questão. Beleza. Vamos vir aqui agora. Vamos importar. Eu acho que talvez não vai rodar. Vamos ver se nosso teste passou aqui. Deve testar o acesso ao banco. Deve testar o acesso ao banco. E bingo, né? Passou o nosso. Então, Alt+F. Beleza. Então, esse nosso primeiro teste que tá passando. Vamos ver o segundo agora. Devem passar todos, né? Ó, aqui já deu um probleminha, porque agora a gente já tem algo diferente, né? Vamos aproveitar o código aqui em cima. Aqui, a gente tem o bank saved. Não precisa mais pegar o bank saved. Será que precisa? Acho que precisa por causa do ID, né? Eu vou precisar por causa do ID. Vou pegar o bank saved aqui. Beleza, ele foi lá e fez um get by code. Vai ser agora, ele é um find by code. E aqui ele vai retornar um get bank ID. O código vai ser um get code. O nome vai ser um get name. Vai ser um get URL. Aqui agora onde era o bank ID, ele vai ser o get bank ID. Aqui também. Tem que ser get bank ID. Ele deve explodir porque a gente não alterou, né? Todas as funções, né? Pensando no TDD, né? A gente só deve escrever o código suficiente para fazer passar o teste. Então, a gente não estava com o teste ativo lá para aquelas outras funções de find, né? Então, a gente não escreveu elas. Agora, elas que a gente precisa mexer, né? E a primeira ele está pegando pelo código. Essa aqui em destaque. Então, é o get by code. É muito. Ó, esse aqui tá errado, bank ID. Passou ali, né? Beleza. Vou copiar isso aqui. Agora provavelmente não passaria, né? Mesmo que a gente ajustasse aqui. Então o code, ele deve ser o code aqui. E aqui ele vai ser um get code. E deve passar esse teste. Vamos ver. Deve retornar o banco pelo código. Beleza. Tá passando. E agora deve retornar o banco pelo nome. Deixa eu ponto only aqui também. Vamos aproveitar aqui já esse início que a gente está fazendo em todos eles. Save de bank. Beleza, vai ter que ser aqui. Tá usando um fake name. Entendi, para ser mais complexo, né? Entendi. Então, vai ser um fake name. Deixa eu ver aqui como é que tá sendo o código. O código tá usando mesmo. Vou usar o fake name aqui. Só que em vez disso aqui, a gente vai pegar o nosso fake name, passar ele aqui. O nosso fake name, ele vai salvar. Pegou o nosso bank saved. Tá, o saved bank, né? Que ele tá pegando. A gente inverteu, né? Acabou dando certo, né? Mas enfim, geralmente não dá. Então, beleza? Vamos. Aqui vai ser o nosso get bank ID. Get bank ID. Aqui não é get by name, é um find by name. Beleza?
Olha, tipou, né? Viu que isso aqui não existe. Então, é o get code, é o get name e é o get URL. Lá ele deve falhar, né? Falhou, vamos voltar lá. E aqui para o nosso find by name. Basicamente vai ser um get name. E ele... Aqui ele recebe um name, né? A gente compara com o name. Ele está reclamando por causa da promise, né? Assim que na frente deles aqui vai resolver tudo. E passou o nosso teste. Vamos remover o only aqui. Esperamos que tudo continue passando, né? Os nossos testes aqui do repositório, beleza. Então, o nosso repositório fake está passando, né? Isso já é importante, né? Porque a gente está testando o nosso zcase um pouco mais narrow, né? Um pouco menos dependente de coisas externas, né? A gente quer isolar. O teste do zcase a gente quer isolar. A gente não precisa passar pela API, porque já está separado no zcase, né? Que é uma espécie de uma fachada, né? Gosta de padrões ali, que expõe um comportamento da minha aplicação para o mundo externo. Então a gente está testando direto ela já isolado do mundo externo aqui, que seria, né, os drivers, né? Seriam vamos dizer assim, a nossa API, o nosso teste, ele já está isolado disso. E daí a gente quer também testar isolado o banco de dados. Conseguir testar isso zcase mesmo que o banco de dados esteja desligado, né? Aí a gente vai, claro, o acesso ao banco de dados a gente vai testar ele, mas é um teste à parte dele. Então beleza, o Bank Repository Fake é ok, os testes passando, nosso Bank DAO aqui, que aproveitamos muita coisa dele, ok. Aqui a gente só importa ele, já é uma boa coisa, já não tá tendo nenhum erro em vermelho, vamos salvar aqui. E continua falhando, né? Porque o bank code, new bank code, beleza, alguma coisa não está... Beleza, a gente agora que tá trabalhando só com o zcase, né? Então, acredito eu, get code para function, eu devo estar passando em algum lugar algum dado errado agora dentro do create bank. Aqui dentro do nosso create bank, como é que está? Toda essa baguncinha aqui, né? Porque a gente tava trabalhando com DAO, a gente foi substituindo e foi quebrando todos os códigos, né? Então, o que ele está tentando fazer aqui, né? Ele está tentando salvar um input, né? O que é o input? O input é um DTO, né? É um Data Transfer Object, né? Objeto de transferência de dados, né? Geralmente entre camadas, né? Então, ele está recebendo input. Como ele recebia outro DTO, que era, né, atendia a mesma tipagem, a gente passava para frente, né? E show de bola. Mas agora não, né? A gente tem que persistir uma entidade, então a gente vai precisar criar essa entidade, né? E isso é a diferença, né, do nosso Application Business Rules para o nosso Enterprise Business Rules, né? Aqui a aplicação ele vai mais orquestrar tanto as entidades, né, quanto acesso a onde elas são armazenadas e a coisas externas, né? Então, a parte da aplicação faz mais essa orquestração, né? Por enquanto ainda não, né? A gente vai ver o porquê ainda não. Mas nesse caso aqui, vamos passar o que ele espera. Ele espera uma instância de banco. Então, const bank igual a bank.create, né? A gente está criando ele do zero, não existe, então não é um restore, é um create. E o que ele espera? Ele espera um código que vai estar dentro da input.código. Espera um name, que está dentro de input.nome. Espera uma URL, input.url, que é o único, né? Que fecha, né, o URL para, vamos dizer assim, para os dois idiomas, né? Mas enfim, temos aqui nossa instância de banco, passamos para lá. O que a gente vai ter de retorno aqui? A gente vai ter o nosso saved bank. Como a gente alterou ali, ele está retornando para nós um banco, né? Então eu vou pegar esse banco, o ID dele, que eu preciso mandar no output, né? É isso que está esperando a API. Eu pego ele aqui, o nosso getBankID. E o restante é o que está vindo dentro do input, né? Ou, senão, eu posso ser mais explícito, né? Seria o quê? Pegar e, pô, eu vou retornar o código savedbank.getCode, getCode, eu vou ter o nome, né? Nome.savedbank, getName, e vamos ter a URL, que vai ser o savedbank, getURL. Beleza? Dá um Alt F aqui. Fechou. A princípio não estamos tendo nenhum vermelhinho, mas não sei se está passando, né? Só vai ali aqui, vamos voltar aqui, deve criar um banco, vamos ver, e tá dando errado. Não tá batendo, né? Aqui no nosso teste, na linha 37, a gente vai fazer um get bank by ID use case. Isso, get bank by ID, a gente tá usando o use case para ir buscar, né? A gente não tá usando o nosso repository, né, para isso. A gente tá indo buscar com o use case. Tá indo lá, estamos mandando o input, que ele espera um ID, beleza. E no dá o output, ele não retorna, ele não sabe o que é isso.
E por que vocês acham que não? Não vou ficar esperando a resposta, né? Às vezes tem pouca gente assistindo, vai demorar a resposta, talvez não saia a resposta, a gente vai ficar com esses testes aqui falhando, né? Mas eu vou dizer pra vocês, porque a gente tá trabalhando com o armazenamento em memória. A gente tá isolado do banco de dados. A gente não tá salvando no banco de dados real, tá salvando em memória. E o que acontece? O Get Bank by ID, se a gente vê quem que a gente tá injetando para ele ainda, a gente tá injetando ainda o Bank DAO. Então são coisas diferentes, né? Aqui é vamos dizer assim, um espaço de memória no nosso repository. Aqui é outro. Então não tem como um lugar ser encontrado no outro, né? Aí existe negócio que faz isso, que é o banco de dados. Mas a gente não quer só o banco de dados aqui. Então, em vez de a gente usar um use case para ir buscar, a gente quer ver se isso foi persistido, né? A gente pode usar o próprio repositório para ver se isso foi persistido, né? Em vez de chamar o get by ID use case. Depois a gente pode voltar, a gente pode fazer o quê? Pô, vamos comentar. Péssima a ideia de código comentado, mas vamos deixar aqui porque a gente vai voltar para esse código. Ah, poderia ver no versionamento de código e tal. Código comentado geralmente é lixo, né? A maioria das bases que você pega, eu já fiz isso, acho que todo mundo já fez isso. Ou você vai lá e comenta, um dia eu vou usar, pô, cara, daqui um mês você nem sabe para que serve que código, você deixa, você tem medo de tirar às vezes, aquele comentário dali, e cara, e um dia precisar, né? A questão é que provavelmente você nunca vai precisar, né? Então o código comentado, principalmente no nível, né, do código em produção, e se aqui a gente tá no nível de teste, né? Mas o código em si, a ideia é não ter comentários, né? Por isso a gente tem o versionador de código, né? Pô, quero saber como estava antes, eu vou lá e vejo como estava no commit anterior, né? O comentário, vamos dizer assim, já indo, e isso aqui é o que está defendido muito lá, né, no Clean Code, né? A gente vai trazendo coisas assim, explicando já o porquê, né? E acontece isso, você comenta o código, cara, provavelmente você nunca vai usar, cara, código comentado é lixo, então prefira excluir. A gente vai deixar aqui porque a gente vai mudar isso e vai voltar ele pegar o get bank by ID, mas como a gente está testando o create bank, aqui eu testaria 2 por consequência, né? Mas como ele tem o teste dele, get bank by ID, depois de a gente fazer o get bank by ID funcionar com o repository, aí a gente pode voltar aqui e ajustar isso. Se a gente não esquecer, senão daí vira um comentário para sempre, né? Mas a gente vai ainda mudar mais coisas aqui. Provavelmente a gente vai voltar e vai ver esse pouco comentado aqui. Vou lembrar dessa promessa que eu tive com vocês aqui, né? Desse acordo que a gente teve. Vamos comentar, mas a gente vai voltar e vai usar ele aqui. Provavelmente teremos que comentar aqui em cima também. Então, porque nosso ESLint não vai deixar a gente commitar, né? Se tiver um erro, ele não conseguir corrigir, como isso aqui não está sendo usado, ele não vai deixar a gente commitar. Mas enfim, a hora que a gente for commitar, a gente vê. Beleza. Então, quando a gente vai pegar esse banco, verificar se ele realmente persistiu, né? Da onde é responsável pela persistência, né? Agora não vai ser mais um output get, agora a gente vai ser um bank, né? Vai vir da onde? Vai vir de await. A gente vai ter o nosso bank repository.find, né? Find by ID. E basicamente vai pegar nosso output.id e vamos ter o bank aqui. Ele vai retornar agora para nós totalmente diferente disso, né? Porque ele está retornando uma instância lá do bank do nosso banco, né? Aqui vai mudar tudo, deixa eu já substituir tudo isso aqui já. Aqui é um get code, aqui é um get name, aqui é get URL. Beleza, aqui baseado no nosso input, o ID está vindo daqui, acredito eu, né? Deva falhar, né? Mas esperamos que passe, né? E voilá, né? Temos aí nosso primeiro teste voltando a funcionar no nosso Create Bank, enfim, voltando à vida, né? Então vamos tirar o only dele aqui. Acredito que deva passar talvez tudo já. A gente... a instanciação era mais aqui, né? Deixa eu já tirar esse input get aqui também, que vai virar, ó, um código comentado, né? Esse que é o complicado, né? Um código comentado acaba virando a instanciação dele acaba virando um monte de comentário aqui, né? Mas enfim, vamos lá, estão todos passando os nossos testes aqui do nosso Create Bank. Vou fechar aqui. Deve criar um banco. Aqui ele tá falhando, não deve. Ah, entendi. Ainda não deve. E tá jogando erro, continua atendendo as nossas expectativas, né? É ótimo, né? Pô, rodando os testes, tá passando. Agora vamos rodar os testes aqui e agora deve falhar os de integração mais broad, né? Mais abrangente, que vai estar API, vai estar banco de dados, tudo. E vamos corrigir eles também, né? A ideia é a gente fazer commits pequenos, né? Então, esse nosso primeiro commit seria essa alteração
Talvez deveria ter feito um menor ainda, né, do Bank Repository, fake, mas enfim, vamos já alterar o use case e daí persistir, fazemos o commit dele, né. Como um todo, beleza, explodiu, foi tudo, né, foi pouco, foi tudo, né. Tem uns none ali rolando, lá no remove, que a gente já tinha visto isso já hoje, né, não tá mapeado, né. A gente vai ver isso, a CleanArch vai ajudar a gente a resolver isso aqui de uma forma até mais fácil, né? Beleza, vamos ver, é lá no nosso... Tá dizendo que é 2 arquivos falhando, quero ver qual que é o outro aqui. Ah, esse é o banco teste. Para mim tem o banco teste e o banco legado, né? Os dois acessam a nossa API. Na nossa API deve estar tudo quebrando, né? Porque a gente não tá mandando o repositório, né, que ele aguarda. Esse vídeo foi corte das lives que acontece aqui no canal. Quer acompanhar a construção desse projeto ao vivo? Se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Para nos encontrar em todas as redes, entre em nosso hub em refatorador.com e entre em nossa comunidade em refatorador.com/WhatsApp para ser notificado de novos vídeos e novas lives.